Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nesse momento, ó grandioso, pedimos a Ti, ó Pai, que venha derramar Tuas bênçãos em todos aqueles que estão necessitados, meu Pai. Que venha derramar Tuas bênçãos sobre a minha cunhada, sobre a minha tia, sobre o Wagner, que está no hospital, meu Pai, fazendo a diálise dele. Que venha trazer para ele força, coragem, para ele fazer aquilo que se deve ser feito, meu Pai. Derrama a Tua Shekinah sobre toda a população que está com o coração aberto para receber de Ti a graça devida de cada um. Ó grandioso, que a partir desse momento não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos, ó Pai, caminhar em uma única direção que é a Tua, seguindo os Teus preceitos, que é o amor, a misericórdia, a justiça, que todos nós possamos estar sempre com os olhos abertos para o mundo espiritual, os ouvidos abertos para o mundo espiritual, para que possamos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos ensinar. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia e nos acompanhe também. Para que possamos todos ter uma única visão, um único entendimento. Para que possamos nos alimentar com o pão da vida que o Pai nos dá hoje. Para que possamos ser cheios da Sua presença, da Sua virtude. E que possamos caminhar segundo os Teus estatutos, que seja segundo a vontade do Pai. 1 Pedro, capítulo 4, primeiro versículo nos diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Se Cristo retirou o pecado do mundo, não há pecado na terra. Tudo que existe por aí não é pecado. Aí você diz, matar, roubar, não é pecado? Se Ele retirou o pecado, não existe pecado na terra. Ah, mas o rapaz roubou, matou, estrupou. Então quer dizer que não é pecado. É pecado para você? É pecado para ele, que cometeu os erros que não deveria ter cometido. Quando você olha para uma pessoa que cometeu um pecado e você diz que é pecado, você continua fortalecendo o mal na terra. Quando você olha para alguém que comete um pecado e diz que ele cometeu um pecado, você anula o que Cristo fez. O ensinamento do Pai é que devemos andar na terra calado. Porque qualquer coisa que nós falarmos ou abrirmos a nossa boca para dizer, para pronunciar, nós lançamos pecado no mundo. Cristo, Ele morreu, cessou. E cessou o pecado para quem? Para nós cristãos. Porque nós podemos tudo, podemos matar, roubar, estrupar. Mas isso convém a nós cristãos fazer? Então aquele que ouve a Cristo não comete pecado. Aquele que ouve a Cristo, que segue a Cristo, faz de tudo para não errar e quando erra, se arrepende e pede perdão. Mas o ímpio, na sua ignorância, na sua intolerância,
traz para si próprio o pecado que Cristo arrancou do mundo. E nós sabemos que o pai do pecado é o príncipe das trevas. Nós sabemos que o pai do pecado não tem nada a ver com a luz. A partir do momento que nós desejamos que aquele outro vá para o inferno porque pecou, nós estamos lançando o pecado na vida dele e na nossa vida. Cristo disse que da mesma fonte não pode sair água pura e água impura. Da boca de um cristão tem que sair só bênção, só palavras de amor, de conforto à alma, de alimento para a alma. Jamais deveremos pronunciar algo que traz destruição. Nós temos que ser exemplos para aqueles que estão lá fora, compreender que não se deve pecar, porque se vive bem mesmo sem todo o desejo da carne. E a palavra continua a nos dizer, versículo 2 de 1 Pedro 4, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que o tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abominações e idolatrias. O que é idolatria? É adorar imagem ou algo relacionado a ela. Em muitos lugares, em muitos templos religiosos, eles falam que idolatria é adorar a imagem de uma igreja, de uma determinada igreja, ou, como eu posso dizer, da Igreja Católica. Aquilo é idolatria. Nós não idolatramos nada. Mas eles idolatram a imagem. Quando o pai falava de idolatria, lá no passado, ele falava de tudo que está relacionado ao que você busca para ter fé. No passado, não existia a Igreja Católica. Como então o pai está falando de imagem da Igreja Católica? No passado existia os adoradores de Baal, os adoradores daquelas imagens do Egito, que era o Deus Sol, que era um homem com cabeça de pomba, de tigre, de gato. Isso que é idolatria, você transformar em imagem tudo aquilo que não é para te dar poder, para te dar sabedoria, para te dar discernimento. Aí eles falam que a Igreja Católica é idolatra e vocês não. Mas aí eles pegam uma rosa e passam para você e diz: isso aqui vai curar a tua casa. Um pedacinho de lenço que ele unge e diz: olha, isso vai curar a enfermidade. Para pensar, reflita sobre a palavra que esse denominado pastor passa para você. Idolatria é quando você pega algo inútil e crê que ele vai te ajudar. É uma figuinha, é um trevo de 4 folhas, é o pezinho do coelho. Você não pode passar debaixo de escada que dá azar. E várias outras coisas que isso é anunciado em determinadas igrejas, determinadas denominações, que não tem nada a ver com a palavra do Pai. É lhe ensinado que você tem que fazer um propósito para você receber bênção de Deus. É ensinado que você tem que ir para o monte orar para você receber bênção de Deus. Que você tem que ficar de jejum para mostrar a Deus, para agradar a Deus o seu sacrifício que você está fazendo. Aí eu lhe pergunto, Cristo quando foi no deserto,
ficou 40 dias, 40 noites sem comer, ele fez isso para agradar a Deus? Aprende uma coisa, igreja. Estão contaminando a palavra de Deus com coisas inúteis e tirando o foco que é buscar libertação, é buscar salvação. Cristo, quando estava no deserto, 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, não foi para chamar a atenção de Deus para com ele, não. Quando ele fez isso é para tirar o ego, é para tirar aquilo que estava deixando ele grande, é para se tornar pequeno e fraco. Isso ele fez para mostrar para a gente que nós temos que ficar em jejum, fazer o jejum, é para nos tornarmos fracos, para que Satanás venha nos tentar e nós estejamos fortes no Espírito. Porque quando nós enfraquecemos a carne, e se o Espírito não estiver forte, a carne caminha segundo a vontade do Espírito. Cristo caminhava como um homem, como carne aqui na terra. Mas o espírito dele era diferente da carne. Ele precisava derrubar aquele homem para poder o espírito dele ser forte. Aí muitos ignorantes que têm a mente cauterizada vão dizer: Cristo não precisava disso. Não precisava disso. Quando ele subiu no monte para orar, a primeira coisa que ele disse para o Criador foi: afasta de mim esse cálice. Ou melhor, não permita que eu vá para a cruz morrer por esse povo. Essas são as falas de Cristo. A carne estava falando. Mas ele, mesmo na carne, mesmo estando fraco na carne, ele disse: que a tua vontade se cumpra. E ficou no deserto, fortalecendo o espírito. E a partir do momento que ele voltou no deserto, ele voltou mais forte. Por que nós fazemos jejum? Para pedir algo para Deus? Cristo pediu algo para Deus quando ele fez jejum? Quando ele jejuou, ele se fortaleceu espiritualmente. Mas qual é o jejum que o Criador deseja que nós façamos? Que alimentemos as viúvas, os órfãos. Que ajudemos as pessoas necessitadas. Esse é o jejum perfeito que você chama a atenção para o Criador. Quando você alimenta quem tem fome. Esse é o jejum que o Pai olha para você. Mas o jejum que você faz para ficar sem comer, o Pai não está olhando. Porque você não está fazendo nada para Ele, você está fazendo para si. Aprenda uma coisa: tudo aquilo que você faz para você, Deus não olha. Mas quando você faz para Deus, Deus te glorifica, te exalta. Quando você dá uma esmola mostrando para todos, você faz para o seu ego, Deus vira as costas. Mas quando você faz algo em segredo, Deus te glorifica para que o mundo veja que você é servo dele. Quando você pratica amor para que os outros vejam, Deus vira as costas. Mas quando você pratica amor para que o Pai veja, Ele te exalta. E há muitos que se dizem convertidos que estão deixando a desejar. A conversão não é estar dentro de um templo religioso. A conversão, ela vem de dentro para fora. É uma mudança brusca e repentina. É você se humilhar debaixo da potente mão de Deus para se tornar uma pessoa melhor. E mesmo que o mundo ache que você é louco, a tua loucura
é sabedoria debaixo da mão do Criador. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. E essas pessoas do mundo acham estranho não correrem com eles no mesmo desesperamento e dissoluções, e vão blasfemar contra vós, os quais hão de dar conta ao que está preparando para julgar os vivos e os mortos. Muitos me criticam, muitos acham que eu sou tolo, porque eu não faço o que eles fazem. O mundo, ou melhor, as pessoas que vivem no mundo, elas vão dizer para você, você tem que beber para ser sociável, você tem que usar droga para ser sociável, você tem que prostituir para falar que você é homem. Ah, não deixa o seu marido te trair, não, traia também. Essas são as falas daqueles que estão na treva, que quer levar você para a treva. Quem está na luz, leva você para a luz. Quantas vezes, irmãos em Cristo, colegas meus, disse, toda vez que eu assento com o Senhor, só vem falar de Deus. Sabe o que sai da minha boca? Se você assentar comigo 10 horas você vai ouvir eu falar de Deus, do Criador. E aqueles homens que se diziam cristãos, irmãos em Cristo e amigos meus, você não tem outro assunto para dizer? A minha resposta sempre foi, se você assenta com um pastor, você vai ouvir falar de Deus. Agora, se você assenta com um suposto pastor, você vai ouvir falar de dinheiro, de mulher, de gandaia. Mas da minha boca você não vai ouvir isso nunca. Porque a palavra nos ensina até aquilo que você faz em oculto, aos olhos do mundo é pecado. Quem dirá falando abertamente? Mas o que você faz em oculto não contamina ninguém. Mas o que você fala em aberto, você destrói vidas. E essas pessoas achando que você está errado por não querer caminhar com eles nos caminhos das trevas, chama você de bobo. Eu vejo jovens que não têm mais interesse em ter comunhão com Deus. Hoje em dia os jovens querem ir para balada, para festa, para bebedeira, para droga. Eles têm mais tempo para o celular do que para ler uma Bíblia, para ter uma comunhão com o Criador. Por isso o mundo está esse caos. As pessoas já não vivem mais no espírito, mas é na carne. Tudo para eles é resolver na força do braço, não na sabedoria. E a palavra continua a nos ensinar. Versículo 5. Os que hão de dar conta aos que será preparado para julgar os vivos e os mortos. Por quê? Por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas que vivessem segundo Deus em espírito. O nosso Pai é tão maravilhoso, é tão generoso, que mesmo depois que a pessoa morre em pecado sem conhecer Cristo, Ele vai lá no sepulcro
Vai lá na vida espiritual daquela pessoa e fala: olha, você ainda tem oportunidade. E muitos pregam que depois que morrem, não há vida, não há salvação. Não há salvação para aqueles que fizeram mal e que morreram com mal e que vão viver com mal. Mas o Pai ensina os mortos, prega para os mortos, prega para o espírito da pessoa. E o espírito da pessoa, se quiser aceitar, vai aceitar. Cristo, quando desceu à mansão dos mortos, o que ele fez? Ele foi lá anunciar para aqueles que morreram, para aqueles que estavam nas trevas. E qual foi a resposta deles? Não quero ouvir. E a palavra diz que Cristo percebeu que eles eram rebeldes. Aí, para esses não há salvação. Porque ninguém vai para o inferno. Não agora. Eles vão para Hades. Hades é o primeiro inferno, como muitos por aí conhecem como o lugar de sofrimento, que a Igreja Católica chama de purgatório. Dali Cristo chega e diz: olha, eu percebi o seu remorso, a sua dor. Ainda há salvação para você. Ele vê a alma da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa é ruim na carne, mas a alma é boa. Mas a pessoa continua praticando maldade, mas a alma continua lutando contra a carne. Porque se não fosse dessa forma, não estaria escrito. A alma limita contra a carne e a carne limita contra a alma. A carne não quer fazer o bem, mas a alma almeja o bem. Porque a alma conhece o mundo espiritual, a carne não. Então o Pai não pode condenar ninguém por enquanto. Mas no dia do juízo final, no dia do Armagedon, aqueles que ele levou e conseguiu tirar de lá, daquele lugar de sofrimento, porque a pessoa abriu os olhos, serão salvos. Porque está escrito que naquele dia do Armagedon, do dia fatídico, que é o dia do juízo final, ele chamará os vivos e os mortos, colocarão todos um lado do outro. E naquele dia ele vai dar a sentença. Será que seremos escolhidos? Será que porque nós estamos dentro de uma igreja, de um templo religioso, nós seremos escolhidos? Será que naquele dia ele vai chegar e vai falar: vem cá, pastor João Batista, você vai comigo para o paraíso? Será que ele vai falar isso comigo? Será? Não é porque eu sou pastor que eu sou salvo. Porque ele não me chamou para a salvação, ele me chamou para indicar o caminho da salvação. Porque ele quer salvar as ovelhas. E ele precisa de alguém para anunciar para as ovelhas. Como João Batista no passado, eu sou o João Batista do presente e do futuro. Eu sou a voz que clama no deserto pelas almas necessitadas. E aqueles que querem ouvir, que ouçam. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque todas aquelas almas que o Pai colocou no meu caminho, eu levei a palavra, eu ensinei o caminho da verdade. Mas isso não quer dizer que eu vou ser salvo.
Porque também está escrito: chegaram até Cristo e disse: mestre, eis-me aqui, me deixe entrar. E ele vai dizer: não te conheço, tu que pratica iniquidade. Eu luto dia após dia pela minha salvação, mas isso não quer dizer que eu serei salvo. Porque quem bate o martelo final na justiça é o Pai. É por isso que 24 horas nós temos que nos manter em santidade. Porque certeza da salvação, eu vejo crente falando: eu tenho certeza da minha. Você não tem certeza de nada. Não é porque você está dentro de uma igreja ouvindo pregação que você vai ser salvo. A última palavra é do Criador. Eu estava numa clínica com uma pessoa e a pessoa disse: não, Jesus é meu advogado. Eu falei: pois é, Jesus é seu advogado. Mas o juiz nem sempre aceita a defesa de um advogado. A palavra maior é do juiz. E quem é o juiz? É o Criador. Cristo vai te defender. Mas se o Pai quiser te salvar, Ele te salva. Se não, Ele bate o martelo e diz: esse não me pertence. Porque Cristo, como carne, viveu na carne, Ele sente a dor da carne, mas Deus é Espírito. E Espírito não vivifica a carne. Ele não ilumina a carne, o Espírito ilumina a alma. Deus não julga a carne, Ele julga a alma. Cristo defende a carne e a alma, porque Ele foi carne e sabe como é difícil. Mas o Pai não foi carne, o Pai é Espírito. Aí muitos vão dizer: mas o Senhor não disse que é o Pai que se tornou carne e viveu no nosso meio? O Pai se tornou carne e viveu no nosso meio. Mas a carne foi do homem. O Espírito continuou dentro do homem, sendo perfeito. Mas a carne houve revolta. A carne briga. Aí você vai dizer: mas agora eu sou caldo do cavalo, porque Cristo nunca se revoltou. Não. Cristo nunca cometeu um erro. Ele sendo perfeito, por ser celestial, ele entra no templo e joga tudo para cima. Essa revolta é da carne, não é do Espírito. Então quer dizer que o Senhor diz que Cristo é pecador. Não, Cristo nunca foi pecador, Ele foi sempre perfeito. Mas é por isso que o Pai é que dá a última palavra. Porque Cristo viveu na carne. Ele veio ao mundo na carne. E na carne Ele sentiu as dores da carne, o prazer da carne, a tentação da carne. O que diz a Bíblia? Se os anjos descerem do céu e for pregar o Evangelho para toda criatura, não vai restar uma só. Sabe por quê? Porque a perfeição não admite erro. Aí você vai dizer: não, mas Deus é misericórdia. Eu vou te falar de uma maneira carnal para que você entenda. Puxe uma fiação do poste de frente da sua casa e começa a ligar toda a sua casa sem ter um relógio, um padrão. Liga tudo. Depois que você ligar toda a fiação em tomada, em apagador, você enfia um aparelho elétrico seu. Ou acende a luz do interruptor.
Se você não tiver entendimento daquilo que você faz, você bota fogo na sua casa. Assim é o conhecimento de Deus. Se você não for perfeito, na hora que liga o interruptor, você pega fogo. Você mesmo se condena. É por isso que existe profissão e existe profissionais. Cristo é o profissional da palavra, Ele é o profissional que nos ensina. Cristo é o verdadeiro pastor, não eu. Mas Cristo é. O ensinamento é de Cristo. Cristo nos ensina. Foram te dado a Torá, foram te dado o Corão, foram te dado a Bíblia. Mas você não preocupou com o que estava aqui. O pai disse, eu tenho que descer e ensinar esse povo. O que ele disse antes de partir? Bem sei o sofrimento de todos vós, eu vivi na carne como vós, mas eu consegui vencer. Vós também vencerão, se seguir as minhas pisaduras. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. A palavra sóbrio na carne quer dizer não beber, seja lúcido. Mas a palavra sóbrio no espírito quer dizer vive em misericórdia, em amor ao próximo. Para que quando eu vier buscar o meu rebanho, eu não te pegue em falhas. Porque de que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua salvação? De que adianta fazer o bem para todo mundo e a tua alma está clamando por misericórdia? De que adianta falar bonito a palavra do Criador para você se a tua alma geme, se a minha alma geme? Ser sóbrio é estar alerta. O tempo todo o Cristo fala de Gênesis, Apocalipse, Ele nos ensina que temos que ser sóbrios. Olha o contexto da palavra, que muitos não ouvem, não veem, não leem, não meditam sobre ela. Existem várias parábolas que Cristo mostrou para que você entenda o que é ser sóbrio para aquele dia. Uma delas é o filho pródigo, que não é nada carnal, é tudo espiritual. O filho pródigo pediu a herança, foi embora, se arrependeu, voltou e o pai, celestial, não carnal, preparou a festa para ele. Olha a parábola das 100 ovelhas. É o mesmo significado do filho pródigo. Uma ovelha se desgarrou, abandone as 99 e vai atrás daquela. E traga ela de novo para o rebanho. Aquela ovelha não vigiou, ela saiu fora. Ela não obedeceu a ordem de Deus e saiu fora. Olha a parábola dos talentos. É a mesma do filho pródigo. São exemplos dados de uma única coisa. Seja sóbrio. Qual que é a medida dos talentos? Foram chamadas pessoas
e foi dado talentos para cada uma delas. Uma foi lá e investiu e multiplicou. A outra foi lá, depositou no banco e rendeu juros. Mas aquele que não estava sóbrio enterrou e depois entregou o mesmo talento. Aí você diz, o que quer dizer isso? É aquele crente acomodado que ouve a palavra de Deus dentro de um templo religioso, fica com aquilo no coração, vai para casa, mas quando alguém fala alguma coisa com ele, ele ofende a pessoa. Mas aquele que multiplicou, a pessoa fala algo ofensivo para ele, ele abraça, beija e diz, calma, irmão, não é bem assim. Vamos assentar, vamos conversar, vamos entrar num acordo. Olha quantas parábolas Cristo nos mostra para que sejamos sóbrios. Olha a parábola do devedor. O homem chega, ele estava devendo, e o chefe dele perdoa a dívida dele. E ele volta feliz para casa. Deus perdoa os seus pecados. E você fica aliviado e diz, minha salvação está preparada. Já estou no paraíso. Mas aquele homem chega em casa e seu empregado devia ele. E ele mandou que os outros homens espancassem e fizessem tudo de ruim com aquele empregado que o devia. Assim é aquele que Deus perdoa o pecado, mas ele não perdoa as ofensas do seu próximo. Ele julga segundo o caráter da tua alma que é sombrio. Mas aquele que é modificado, transformado, ele se torna melhor. Ele brota no vale, no meio dos pedregulhos, e exala o perfume da rosa de Sharon, que é Cristo, porque foi modificado pela essência do Espírito Santo. Não há uma alma, não há um só ser, uma só criatura, que por mais perversa que ela seja, se você não levar amor e misericórdia, ela não se transforme. Mas quando você trabalha na lei de Moisés, que é dente por dente, olho por olho, você vai infectar com um câncer maldito a alma daquele outro ser. Mas quando você usa a lei do Novo Testamento, que é de Cristo, você desmonta aquele ser que é arrogante. Você joga por terra toda a fúria daquela pessoa e transforma a alma dela de dentro para fora. É com amor que nós vencemos uma batalha. É com amor que nós vencemos a guerra. É necessário amor para que vivamos. É necessário amor para que possamos ser cheios. A palavra renova, mas só vai ser renovado quem tem ouvido e ouve o que o Espírito diz à igreja. Você que ainda não é inscrito, você que ainda não tocou no sininho, não deixou o comentário, não compartilhou, não deixou seu like, eu te peço, se possível for, faça isso. Porque esse canal tem que levar essa palavra a toda criatura, a todo este amor que nós temos um com os outros, leva para todo mundo.
Se você não quer mais guerra, se você não quer mais drogas, se você não quer sofrimento do teu filho, do teu marido, da tua filha, do teu neto, é necessário que nós compartilhemos amor, que compartilhemos misericórdia. Imagine um mundo sem guerra. Imagine um mundo na paz. Como seria maravilhoso. Ah, mas a palavra diz que quando houver paz, aí que não tem paz. Certo. Mas se desde o início viesse paz ao invés de guerra, Cristo não precisaria passar o que passou. Deus não mandaria dilúvio para destruir ninguém. Caim não mataria Abel. Judas não trairia Cristo. Falta paz, falta amor, falta misericórdia. É necessário que o mundo ouça. E isso depende de mim e de você que me ouve do outro lado. E de todos nós, quando só praticamos os ensinamentos de Cristo, nós levamos paz aos corações. Não devemos ser crentes que só pensem em julgar o caráter do outro. Porque usa uma minissaia, porque usa um short, porque usa um decote mais acentuado. Você acha que Deus olha para você porque você está usando minissaia, Ele vai te punir ao inferno? Deus, Ele te conheceu nu. Ele não te conheceu vestido. Quando Ele fez Adão e Eva, Ele fez Adão e Eva nu, mostrando toda a tua gentalha para Deus. Deus não se incomoda com isso. Quem incomoda com isso é a carne, é os pastores, é os irmãos da igreja. Para de querer julgar as pessoas pelas suas vestes. Eu peço ao Criador que dê sabedoria a todos vocês, para que vocês deixem de ser preconceituosos, racistas, intolerantes religiosos, para que você passe a praticar mais amor. Quando a vida tiver mais amor, nós viveremos um mundo melhor. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Que a paz do nosso Hamashia, o Cristo, esteja sobre a sua vida, a vida dos seus familiares, dos teus vizinhos, dos teus parentes, dos teus amigos. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?